Como vamos apertados lá, ele! Gritou Lídia. Estou contente de ter comprado o meu chapéu, só pelo prazer de ter ainda mais uma caixa. Bem, agora vamos ficar à vontade, conversar e rir até chegar em casa. Em primeiro lugar, hum, contem tudo o que aconteceu a vocês desde que saíram de casa. Conheceram rapazes agradáveis? Arranjaram algum namorado? Eu tinha esperanças que uma de vocês arranjasse um marido. Jane, Jane, Jane daqui a pouco vai ficar solteirona. Ela tem quase 23 anos. Ih, rapaz, quase 23. Eu ficaria envergonhadíssima se não me casasse antes disto. Minha tia Phillips quer que você arranje um marido. Você nem imagina. Ela disse que Lizzie devia ter aceitado Collins, mas acho que isto não teria graça nenhuma. Bem que eu gostaria de me casar antes de vocês. Eu serviria de pau de cabeleira para vocês em todos os bailes. Nós nos divertimos tanto no outro dia em casa do Coronel Foster. Kitty e eu fomos passar o dia lá. Entre parênteses, Foster e eu somos amicíssimas. Então ela convidou as duas Harrington, mas Harriet estava doente e, portanto, Pen foi obrigada a vir sozinha. Sabem o que nós fizemos? Vestimos o Chamberlain com roupas de mulher. Foi engraçadíssimo. Ninguém sabia, só o coronel. Foster, eu e também a minha tia, pois fomos obrigadas a pedir emprestado um vestido dela. E você não imagina como ele ficou bem quando Danny, Wickham, Pratt e dois ou outros três mais chegaram. Nenhum deles o reconheceu. Eu morria de tanto rir. Foster também. Rimos tanto que eles ficaram desconfiados e descobriram então do que é que se tratava. Com histórias deste gênero e diversas anedotas, procurou Lydia, auxiliada pelas sugestões de Kitty, distrair as suas companheiras durante todo o caminho até Longbourn. Elizabeth ouviu menos que pôde, mas a sua atenção era despertada pelas frequentes alusões ao nome de Wickham. A recepção em casa foi das mais afetuosas. Bennet ficou satisfeita de ver Jane bonita, como sempre. E mais uma vez, durante o jantar, Bennet disse espontaneamente para Elizabeth: Estou contente que você tenha voltado, Lizzie. O grupo se sentou para jan... O grupo que se sentou para jantar era grande, pois quase todos os Lucas tinham vindo para rever Maria e ouvir as novidades. Vários foram os assuntos que os ocuparam. Lucas atirava perguntas a Maria, que estava do outro lado da mesa, acerca da prosperidade e das aves domésticas da sua filha mais velha. Bennet estava duplamente ocupada. De um lado, indagava quais eram as novidades da moda e repetia essas informações para as filhas mais moças dos Lucas. E Lydia, numa voz mais alta do que a de qualquer outra pessoa, enumerava os vários acontecimentos da manhã para todos os que desejassem ouvir. Oh, Mary, disse ela, eu queria que você tivesse vindo conosco, pois nos divertimos imensamente. Durante o caminho, Kitty e eu fechamos todas as cortinas do carro e fingimos que não ia ninguém lá dentro. Teríamos continuado assim até chegar, mas Kitty ficou enjoada. E quando chegamos à hospedaria, acho que nos comportamos muito bem, pois regalamos as outras três com o melhor almoço frio do mundo. E se você tivesse ido, também teríamos convidado você. E depois, na volta, também foi muito divertido. Eu pensei que nunca iríamos caber naquele carro, quase morri de tanto rir. Falamos e rimos tão alto que qualquer pessoa nos ouviria a 10 milhas de distância. Mary replicou gravemente. Longe de mim depreciar tais prazeres, minha cara irmã. São os que melhores se enquadram geralmente nos temperamentos femininos. Mas confesso que não tem encantos para mim. Prefiro infinitamente um bom livro. Ó, uma dica, não leia Orgulho e Preconceito então, meu parceiro.
Lydia não ouviu nenhuma só palavra desta resposta e ela não dava atenção a ninguém durante mais de meio minuto e nunca ouvia o que Mary dizia. De tarde, Lydia insistiu com o resto da... De tarde, Lydia insistiu com o resto das meninas para que fossem todas a Meryton, saber das novidades, mas Elizabeth se opôs firmemente a esse plano. Não se deveria dizer que as irmãs Bennet não podiam ficar um dia em casa sem ir correndo atrás dos oficiais. Havia também outro motivo para esta posição. Ser-lhe-ia extremamente penoso encontrar-se com Wickham e estava resolvida a evitá-lo o mais que pudesse. A próxima partida do regimento era um imenso consolo para ela. Daí a 15 dias partiram os oficiais e esperava ficar e esperava ficar livres e esperava ficar livres, isso que não faz sentido. Livres deles para sempre. Poucas horas depois de chegar em casa, Elizabeth descobriu que o plano de Brenton a que Lydia aludira na hospedaria estava frequentemente em discussão entre os seus pais. Viu imediatamente que o seu pai não tinha a menor intenção de ceder, mas as suas respostas eram ao mesmo tempo tão vagas e equívocas que sua mãe, embora muitas vezes desanimada, ainda não tinha perdido ainda não tinha perdido as esperança de triunfar afinal. Elizabeth não conseguiu refrear por mais tempo a impaciência em que estava para contar a Jane o que tinha acontecido, e afinal resolvendo omitir todos os detalhes que dissessem respeito à sua irmã e prevenindo-a de que ia ficar surpresa, contou-lhe na manhã seguinte a maior parte da cena que se tinha passado entre Darcy e ela própria. A surpresa de Bennet a princípio foi grande, mas aos poucos começou a achar natural o que tinha acontecido, pois julgava que todos deviam compartilhar a admiração que sentia por Elizabeth. Era realmente lamentável que Darcy tivesse manifestado os seus sentimentos de uma forma que os recomendava tão pouco, mas o que mais a entristeceu foi o desgosto que a recusa de sua irmã lhe devia ter causado. A certeza que ele tinha do seu êxito era falsa, disse Jane, e sobretudo não devia ter transparecido. Mas não se esqueça de que isto torna ainda mais cruel o seu desapontamento. Realmente, disse Elizabeth, eu sinto muito por ele, mas Darcy tem outros sentimentos que provavelmente expulsarão dentro de muito pouco tempo a admiração que tem por mim. Mas você não me censura por tê-lo recusado? Censurar você? Oh, não. Não sei o que haveria de errado no que você disse. Peraí, Mas você me censura por me ter tomado tão a peito o partido de Wickham? Não sei o que haveria de errado no que você disse. Mas você saberá depois que lhe contar o que aconteceu no dia seguinte. Elizabeth falou então na carta, repetindo tudo o que ela continha, na parte que se referia a George Wickham. Foi um grande choque para a pobre Jane, que de bom grado passaria pelo mundo sem saber a existência nele, sem saber que existia nele, sem saber que existia nele todo tanta maldade como a que se concentrava aqui num só indivíduo. Nem mesmo a justificação de Darcy, grata aos seus sentimentos, era suficiente para a consolar de uma tal descoberta. Com a maior sinceridade, Jane procurou provar que havia uma possibilidade de erro, tentando inocentar um deles sem acusar o outro. Isto não pode ser, disse Elizabeth. Você nunca conseguirá fazer com que ambos tenham razão. Faça a sua escolha, mas é preciso que se contente com um deles. As qualidades dos dois reunidas chegam apenas para fazer um homem bom. Ultimamente as situações se têm invertido várias vezes. Quanto a mim, estou inclinada a acreditar em Darcy, mas você pode escolher o que quiser. Passou-se algum tempo, entretanto, antes que um sorriso aparecesse no rosto de Jane. Não me lembro jamais de ter sofrido um tão grande desapontamento, disse ela. Wickham é tão ruim assim? É quase inacreditável, e coitado do Darcy.
Pensa, Lizzie, em tudo o que ele deve ter sofrido. Que decepção! E ficou sabendo o que você pensa dele. E ter de contar uma coisa daquelas da sua própria irmã é realmente muito triste. Creio que você deve sentir a mesma coisa. Ah, não, minha compaixão e meu arrependimento se dissipam quando vejo você toda cheia de dos mesmos sentimentos. Tenho certeza de que você lhe fará toda a justiça, que cada vez me sinto mais despreocupada e indiferente. A sua generosidade dispensa a minha, e se você continuar a lamentá-lo muito mais tempo, meu coração ficará tão leve como uma pena. Pobre Wickham, o rosto dele exprime tanta bondade, suas maneiras são tão francas e amáveis. Houve certamente um grande erro na educação desses dois rapazes. Um tem todas as qualidades e outro todas as boas aparências. Eu nunca achei que as aparências de Darcy eram tão más assim. E, no entanto, ao tomar partido tão violentamente contra ele sem nenhuma razão, eu me vangloriava de minha agudeza. Uma antipatia tão forte como a que eu tinha por ele é um grande incentivo para a inteligência e para a ironia. A gente pode falar mal de um homem continuamente sem nada exprimir de justo, mas não se pode rir a vida inteira de alguém sem de vez em quando se esbarrar numa coisa espirituosa. Lizzie, estou certa de que quando leu a carta pela primeira vez não encarava as coisas do mesmo modo. Realmente eu não podia, estava muito perturbada, posso dizer até infeliz, e depois eu não tinha ninguém com quem falar, não tinha Jane para me consolar, assegurando-me que eu não tinha sido tão fraca e leviana quanto eu sabia que realmente fora. Como eu desejava que você estivesse junto de mim. Foi pena que você tenha usado de expressões tão fortes falando de Wickham para Darcy, pois agora vê-se claramente que foram imerecidas. Certamente, mas a infelicidade de falar amarguradamente é uma consequência natural da parcialidade de que me tinha tornado culpada. Há um ponto sobre o qual eu quero o seu conselho. Quero saber se devo ou não revelar aos nossos conhecidos qual é o caráter real de Wickham. Bennet fez uma... As duas são Bennet, livro maldito, como eu te odeio. Fez uma pequena pausa e depois respondeu. Acho que não há motivo para uma tão terrível denúncia. Que pensa você? Acho que isto não deve ser feito. Darcy não me autorizou a tornar públicas as suas declarações. Pelo contrário, ele me recomendou que guardasse exclusivamente para mim todos os detalhes relativos à sua irmã. E se eu não mencionar este fato central, quem me acreditará? A má vontade geral contra Darcy é tão violenta que metade dos habitantes de Meryton morreria se eu tentasse colocá-lo sob uma luz mais favorável. Não tenho forças para isto. Wickham dentro em pouco partirá, e portanto pouco importa que ninguém aqui saiba o que ele é realmente. Algum dia será descoberto, e então nós poderemos rir da estupidez dos outros por não terem adivinhado há mais tempo. No momento eu não direi nada. Tem toda a razão. Se denunciarmos publicamente os seus erros, podemos arruinar a sua vida para sempre. Talvez esteja arrependido do que fez e ansioso em refazer a sua reputação. Não devemos fazê-lo desesperar. Esta conversação ajudou Elizabeth a pôr em ordem os seus tumultuosos pensamentos. Ela se tinha libertado de 2 segredos que lhe haviam pesado durante 15 dias. Tinha certeza de que Jane a tornaria a ouvir com a mesma boa vontade quando desejasse falar novamente. Mas ainda havia outra coisa que se escondia na sombra e que a prudência de Elizabeth impedia de desvendar. Não ousava relatar a Jane a outra metade da carta de Darcy, nem lhe revelar que Bingley correspondera sinceramente ao seu afeto. Aí estava um segredo que ninguém podia compartilhar, e ela compreendia que só o reestabelecimento da mais perfeita compreensão entre eles poderia desobrigá-la desse silêncio. E refletiu que, se este acontecimento tão pouco provável ocorresse, tudo o que poderia fazer era repetir o que o próprio Bingley diria de uma forma muito mais agradável. Só ficarei livre desse segredo, pensou Elizabeth, quando ele tiver perdido todo o valor. Agora instalada em casa, tinha toda a oportunidade de observar o estado real dos sentimentos de sua irmã. Jane não estava feliz.
Ela conservava muito viva a sua afeição por Bing. Como nunca anteriormente ela se imaginara apaixonada, esses sentimentos tinham todo o calor e toda a frescura do primeiro amor, e devido ao seu caráter e idade, maior firmeza do que essas primeiras paixões em geral possuem. Cultuava com tanto fervor a lembrança de Bing e de tal modo o preferia a qualquer outro homem que precisava lançar mão de todo o seu bom senso e de toda a sua consideração dos sentimentos alheios para dominar aquelas tristezas que poderiam se tornar prejudiciais para a sua própria saúde e para a tranquilidade dos seus amigos. Bem, disse Bennet um dia para Elizabeth, que é que você pensa agora desse insucesso de Jane? Quanto a mim, estou decidida a não falar mais nisto com ninguém. Foi o que disse a minha irmã Phillips no outro dia. Mas eu não consigo saber se Jane se avistou com ele em Londres. Bem, é um rapaz muito pouco merecedor, e não creio que haja a menor probabilidade de Jane revê-lo. Nada se fala a respeito da sua volta a Netherfield no verão. Eu já indaguei. Eu já indaguei de todas as pessoas que poderiam saber. Eu creio mesmo que nunca virá Netherfield. Ah, bem, ele fará o que quiser, ninguém deseja que volte. Mas eu continuaria a dizer que foi muito desleal para com a minha filha, e se eu fosse ela, não teria suportado isto. Mas o meu consolo. Mas o meu consolo, meu Deus. Mas o meu consolo é que Jane morrerá de desgosto, e ele então se arrependerá do que fez. Mas como Elizabeth não via nenhum consolo neste prognóstico, nada respondeu. Bem, Lizzie, continuou a sua mãe pouco depois, os Collins vivem lá muito confortavelmente, não é? Bem, eu só desejo que isto dure. E como é a mesa deles? Charlotte é uma excelente dona de casa. Se é tão econômica quanto a mãe, deve estar pondo o dinheiro de lado. Não há extravagância nenhuma na casa dos pais dela. Não, nenhuma. A boa administração de uma casa depende principalmente disto. Sim, aqueles não correm o risco de gastar mais do que têm. Nunca terão atrapalhações de dinheiro. Bem, que sejam felizes. E naturalmente fazem muitos planos a respeito de Longbourn depois que o seu pai morrer, não? Já consideram isto naturalmente como uma propriedade sua. Foi um assunto que nunca mencionaram na minha frente. Mas também era só o que faltava. Mas não tenho a menor dúvida de que falam nisto constantemente entre si. Bem, se a consciência não lhes dói, tanto melhor para eles. Eu teria vergonha de herdar uma propriedade que não fosse minha legalmente. Tinha passado a primeira semana depois do regresso das meninas. A segunda começou. Chegara o dia da partida do regimento de Merrington e todas as moças da redondeza definhavam de desgosto. A tristeza era geral. Apenas as duas mais velhas da família Bennet conseguiam ainda comer, beber, dormir e passar o seu tempo como de costume. Frequentemente recebiam admoestações de Kitty e Lydia por causa daquela insensibilidade. O desgosto daquelas duas era extremo. Elas não podiam compreender tamanha dureza de coração. Que é que nós vamos fazer? Exclamavam frequentemente, impelidas pela sua amargura. Como é que você pode se mostrar tão sorridente, Lizzie? Bennet, que era uma mãe afetuosa, compartilhava a tristeza das filhas. Recordava-se do que tinha sofrido há 25 anos. Eu me lembro, disse ela. Chorei durante 2 dias seguidos quando o regimento do Coronel Miller foi embora. Pensei que ia morrer de desgosto. Estou certa de que isto acontecerá comigo, disse Lydia. Se a gente pudesse ir a Brighton, observou Bennet. Ah, sim, se a gente pudesse ir a Brighton, mas papai é tão desagradável. Alguns banhos de mar me restabeleceriam para sempre. E minha tia Phillips disse que isto haveria de me fazer muito bem, acrescentou Kitty. Tais eram as lamentações que se ouviam perpetuamente em Longbourn. Elizabeth procurava se distrair com aquilo, mas a sua vergonha lhe roubava todo o prazer. Ela tornava a sentir a retidão das objeções de Darcy e nunca antes estivera tão disposta a perdoar a sua interferência no caso do seu amigo.
Mas as sombrias perspectivas de Lydia foram logo dissipadas, pois Foster, a mulher do coronel do regimento, a convidou para ir a Brighton em sua companhia. Essa inestimável amiga era muito moça e estava casada há muito pouco tempo. Era alegre e animada como Lydia, e essa semelhança as tornara muito íntimas depois de 3 meses de relações. O êxtase de Lydia, a sua adoração por Foster, a alegria de Bennet e a mortificação de Kitty são impossíveis de descrever. Inteiramente indiferente aos sentimentos da sua irmã, Lydia corria pela casa numa felicidade inextinguível, exigindo que todos lhes dessem parabéns, rindo e falando com mais violência do que nunca. Enquanto isto, a infeliz Kitty permanecia na sala, lamentando o seu destino em termos despropositados, numa voz ressentida. Não compreendo por que Foster não me convidou também, disse ela. Embora eu não seja a sua amiga particular, tenho tanto direito a ser convidada quanto Lydia, mais até, pois sou 2 anos mais velha. Elizabeth procurou em vão incutir sentimentos mais sensatos e Jane maior resignação. Quanto a Elizabeth, esse convite estava longe de lhe produzir os mesmos sentimentos que em sua mãe e em Lydia, pois considerava como uma espécie de sentença de morte para todas as possibilidades de sua irmã vir um dia a ter bom senso. E não pôde deixar de aconselhar secretamente a seu pai que não deixasse Lydia ir, apesar da repugnância que lhe inspirava um tal empreendimento. Ela lhe descreveu todas as impropriedades da conduta de Lydia e as poucas vantagens que lhe poderiam advir da intimidade com uma mulher como Foster, e a probabilidade de que Lydia se tornasse ainda mais imprudente em companhia de uma tal pessoa e num lugar onde as tentações seriam maiores do que em casa. Ele a ouviu atentamente e respondeu: Lydia nunca ficará tranquila enquanto não... Lydia nunca ficará tranquila enquanto não lhe acontecer alguma, e ela nunca encontrará melhor ocasião de fazer uma tolice do que a atual, sem dar despesas e trabalho à família. Se o senhor soubesse, disse Elizabeth, dos grandes inconvenientes que esta conduta leviana de Lydia em público pode nos trazer, ou melhor, as que já nos trouxe, encararia esta questão de maneira diferente. Já trouxe? Repetiu Bennet. Será que ela já afugentou um dos seus namorados? Minha pobre Lizzie, mas não fique desanimada. Estes rapazes difíceis que não suportam o contato de pequenos ridículos não são dignos de saudade. Vamos, dê-me a lista dos pobres coitados que foram postos em fuga pelas loucuras de Lydia. Realmente o senhor está enganado. Não tenho desgostos destes a lamentar. Não é de dissabores particulares, mas de inconvenientes que eu me queixo. A nossa reputação deve sofrer necessariamente com a leviandade de Lydia, a imprudência e o desdém de toda a restrição que marcam seu caráter. Desculpe, mas eu preciso falar claramente. Se o senhor não se der ao trabalho de reprimir essas loucuras e não lhe ensinar que as suas atuais ocupações não são a finalidade da sua vida, em breve não haverá mais possibilidade de corrigi-la. Seu caráter estará fixado e com 16 anos ela será uma terrível namoradeira, cobrindo a si mesma e a sua família de ridículo, e uma namoradeira no pior sentido, sem outros atrativos a não ser a sua mocidade e sua boa aparência. A sua ignorância e futilidade a tornarão incapaz de vencer o desprezo geral que o seu apetite imoderado de admiração há de provocar. E Kitty também corre o mesmo perigo. Ela acompanhará de olhos fechados os passos de Lydia, vaidosa, ignorante, ociosa e absolutamente descontrolada. Oh, meu querido pai! Acha o senhor possível que elas não sejam censuradas e desprezadas em qualquer lugar que se tornem conhecidas? E que as suas irmãs não serão frequentemente envolvidas nesse mesmo desprezo? Então essas são as irmãs, Kitty e Lydia. Parece nome de vilãs. E quase nunca que falam nessas duas aqui nesse livro. Bennet viu que todo o coração da sua filha estava comprometido no assunto e, tomando-lhe afetuosamente a mão, respondeu: Não se preocupe, meu bem. Onde quer que você e Jane sejam conhecidas, serão respeitadas e apreciadas.
E vocês não serão menos admiradas porque tem duas, ou melhor, três irmãs bastante tolas. Não teremos um instante de sossego em Longbourn se Lydia não for a Brinton. Portanto, deixe-a ir. O Coronel Foster é um homem sensato e tomará precauções para que nada de mal lhe aconteça. E felizmente ela é pobre demais para ser um objeto de grandes cobiças. Em Brinton terá menos importância mesmo como namoradeira vulgar do que aqui. Os oficiais encontrarão moças mais dignas de atenção. Esperemos, portanto, que a sua estada lá lhe mostre a sua insignificância, e de qualquer forma ela não pode piorar muito de conduta sem nos autorizar a trancá-la em casa para o resto da vida. Elizabeth foi obrigada a se contentar com esta resposta, mas a sua opinião continuou inalterada e deixou o pai desapontada e triste. Não estava na sua natureza, no entanto, remoer os seus desgostos, tornando-os assim ainda maiores. Bastava-lhe o consolo de ter feito o seu dever, e inquietar-se com males inevitáveis ou aumentá-los pela ansiedade eram coisas que não combinavam com seu feitio. Se Lydia e sua mãe tivessem sabido o assunto da conversa que Elizabeth tivera com Bennet, toda a sua volubilidade somada não teria sido suficiente para exprimir a indignação que as possuiria. Na imaginação de Lydia, uma visita a Brinton compreendia todas as possibilidades de felicidade terrena. Ela via com o olhar criador da ficção as ruas daquela alegre cidade balneária repletas de oficiais. Imaginava-se o centro de atenções de dezenas e centenas deles. Via todos os esplendores do campo militar, as barracas estendendo-se em belas filas regulares povoadas de jovens alegres resplandecentes nas suas túnicas vermelhas. Para completar a cena, via-se a si mesma sentada sob uma dessas barracas, namorando pela menos, meu Deus do céu, cara, pela menos 6 oficiais ao mesmo tempo. Se tivesse sabido que a sua irmã procurara arrancá-la de tais possibilidades e de tais realidades, qual não teria sido a sua indignação? Ela só poderia ter sido compreendida pela sua mãe, cujos sentimentos seriam aproximadamente os mesmos. A ida de Lydia para Brinton era a única coisa que a consolava da certeza melancólica de que seu marido não tencionava também ir. Mas elas ignoravam tudo o que se tinha passado, e seus êxtases continuaram com pequenos intervalos até o dia da partida de Lydia. Elizabeth veria então Wickham pela última vez, graças a Deus. Vai-te embora, Satanás. Tendo-o encontrado frequentemente em sociedade desde a sua volta, a sua agitação já se tinha acalmado. As emoções da sua antiga preferência, estas se tinham desvanecido de todo. Conseguira mesmo distinguir uma certa afetação e monotonia das próprias gentilezas que a princípio a tinham deliciado. Além disso, na conduta atual de Wickham para com ela, Elizabeth encontrava uma nova fonte de desprazer, pois a inclinação que ele manifestou para renovar aquelas atenções que tinham caracterizado os primeiros tempos das suas relações agora serviam apenas para irritá-la ainda mais. Perdeu todo o respeito por ele, vendo-se assim escolhida como objeto de tão fúteis galanteios, e quando os repelia com firmeza, não podia deixar de sentir a censura implícita na convicção de Wickham de que quaisquer que tivessem sido as causas que tinham feito cessar as suas atenções, e por maior que tivesse sido o período de tempo em que o fizera, a vaidade de Elizabeth seria gratificada e a sua preferência reconquistada no momento em que quisesse renovar as suas gentilezas. No último dia que o regimento passou em Merrington, Wickham veio jantar em Longbourn com outros oficiais. Elizabeth estava tão pouco disposta a se despedir dele de bom humor que quando Wickham lhe fez algumas perguntas sobre a maneira como passaria o seu tempo em Hunsford, respondeu que o coronel Fitzwilliam e Darcy tinham passado 3 semanas em Rosings e perguntou-lhe se conhecia o primeiro. Ele pareceu surpreendido, aborrecido, alarmado.
Mas depois de se concentrar um instante, respondeu sorrindo que outrora estivera frequentemente com ele, e depois de observar que era um cavalheiro muito fino, perguntou se Elizabeth tinha gostado dele. A resposta de Elizabeth foi calorosamente afirmativa. Com um ar de indiferença, pouco depois ele acrescentou: Quanto tempo disse que haviam passado em Rosings? Quase 3 semanas. Esteve com ele frequentemente? Sim, quase todos os dias. Suas maneiras são bem diferentes das de seu primo. Sim, muito diferentes, mas acho que Darcy ganha muito quando o conhecemos melhor. Realmente, exclamou Wickham, com um olhar que não escapou a Elizabeth. E posso perguntar, porém mudando de ideia, acrescentou num tom mais alegre: será na sua maneira de falar que ele melhora? Ter-se-ia dignado a acrescentar um pouco de cortesia ao seu estilo habitual, pois não ouso esperar que tenha realmente melhorado nas coisas essenciais, continuou Wickham num tom mais grave. Oh, não, disse Elizabeth. Quanto às coisas essenciais, creio que continua exatamente o que era. Enquanto ela falava, a expressão de Wickham indicava que não sabia se se devia alegrar com as suas palavras ou desconfiar do sentido das mesmas. Havia qualquer coisa no rosto de Elizabeth que o obrigava a seguir com atenção ansiosa às suas palavras. Elizabeth acrescentou: quando disse que ele melhorava à medida que se conhecia melhor o seu temperamento, não queria dizer que seu espírito, nem tampouco as suas maneiras estavam em vias de aperfeiçoamento, mas que conhecendo-o melhor o seu caráter se torna mais compreensível. A inquietude de Wickham transparecia agora no rubor que lhe subira o rosto e no seu olhar desassossegado. Durante alguns minutos ficou em silêncio e, finalmente, vencendo o seu embaraço, ele tornou a se virar para Elizabeth e disse num tom muito grave: a senhora, que conhece tão bem os meus sentimentos para com Darcy, há de compreender quanto eu me alegro sinceramente do que ele assuma, pelo menos a aparência de justiça. Nisso o orgulho dele pode ser útil, se não para ele próprio, pelo menos para os outros, pois o impedirá de cometer tão flagrantes injustiças como as que eu tive de sofrer. Temo apenas que essas preocupações, às quais imagino a senhora acaba de iludir, sejam apenas adotadas durante as visitas em casa da sua tia, de cuja opinião e julgamento ele tem o maior respeito. O medo que a sua tia lhe causa sempre atuou sobre ele quando estão juntos, e uma grande parte disto deve ser atribuída ao desejo que tem de favorecer o seu projetado casamento com Brr, pois sei com certeza que ele leva isto muito a sério. Elizabeth não pôde deixar de sorrir, mas respondeu apenas com um ligeiro aceno de cabeça. Compreendeu que ele desejava arrastá-la para o assunto das suas mágoas e não estava disposta a tolerá-lo. Durante o resto da noite, Wickham procurou se mostrar alegre e despreocupado como sempre, porém cessou as suas atenções para com Elizabeth. Separaram-se com mútua cortesia e possivelmente um desejo igual de nunca mais se encontrar. Quando chegou a hora das visitas se retirarem, Lydia regressou com Foster para Meryton, de onde deveriam partir no dia seguinte de manhã cedo. A separação entre ela e o resto da família foi mais ruidosa do que patética. Kitty foi a única que chorou, mas as suas lágrimas eram de humilhação e inveja. Bennet foi eloquente nos seus desejos de felicidade para a filha e nas suas injunções para que ela não perdesse nenhuma oportunidade de se divertir. Conselho que tudo levava a crer seria seguido à risca, e no meio dos clamores com que Lydia exprimia a sua infelicidade, os adeuses menos ruidosos das suas irmãs quase não foram ouvidos. Se as opiniões de Elizabeth se originassem do exemplo dado pela sua própria família, a sua ideia da felicidade conjugal e de conforto doméstico não poderia ser das mais lisonjeiras. Seu pai, cativado pela mocidade, beleza e aparência de bom humor que a juventude em geral confere às mulheres, tinha se casado com uma pessoa de débil compreensão e de ideias estreitas,
muito pouco tempo depois do casamento. Muito pouco tempo depois do casamento, esses defeitos haviam extinguido toda a afeição sincera que tinha por ela. O respeito, a estima, a confiança tinham se desvanecido para sempre, e todos os seus anseios de felicidade domésticas foram destruídos. Mas Bennet não era desses homens que procuraram se consolar das desilusões causadas pelas suas próprias imprevidências, entregando-se a esses prazeres em que os infelizes procuram uma compreensão para as suas loucuras e os seus vícios. Ele gostava do campo e dos livros, disso tirava suas principais distrações, e quanto à sua mulher, pouco mais lhe devia do que os divertimentos que o espetáculo da sua ignorância e a sua falta de senso lhe tinham proporcionado. Essa não é a espécie de felicidade que os homens em geral desejam encontrar no casamento, mas na falta de outros dons, o verdadeiro filósofo se contentará com os poucos que lhe são dados. Elizabeth, no entanto, nunca fora cega aos defeitos de seu pai como marido. Aquilo sempre lhe doera, mas admirando as suas qualidades e grata pela maneira afetuosa com que a tratava, Elizabeth se esforçava por esquecer o que não podia deixar de perceber e bania dos seus pensamentos essas contínuas irregularidades de conduta conjugal que, expondo a sua mãe ao desprezo das suas próprias filhas, era, portanto, altamente repreensível, mas nunca sentira tão fortemente como agora as desvantagens que devem sofrer os filhos de um casal tão pouco unido, nem compreendera antes tão claramente os males provenientes de uma defeituosa aplicação de talentos, talentos que, bem empregados, poderiam proteger a respeitabilidade das suas filhas, mesmo se não conseguissem alargar a mentalidade da sua esposa. Após o alívio que lhe causara a partida de Wickham, Elizabeth encontrou menos prazer do que esperava na partida do regimento. As reuniões em que tomava parte eram menos variadas do que antes, e em casa tinha uma mãe e uma irmã cujas contínuas lamentações sobre o tédio da vida que levavam projetavam uma tristeza real sobre o círculo da família. E embora Kitty se mostrasse às vezes mais sensata, pois as causas que perturbavam seu cérebro tinham sido removidas em compensação, Lídia, cujas tendências eram mais perigosas, morando agora num lugar tão impróprio, há um tempo caserna e balneário, acentuaria provavelmente os seus defeitos e a sua inconsistência. Em suma, portanto, descobriu como anteriormente já muitas vezes acontecera, que os acontecimentos esperados com impaciência não produziam ao se realizarem toda a satisfação que deles esperava. Era, portanto, necessário marcar um outro período para o começo da sua verdadeira felicidade, ter outros pontos de apoio para os seus desejos e esperanças, e consolava-se atualmente com o prazer de antecipar futuras felicidades. A sua viagem para os lagos constituía agora o objeto dos seus pensamentos mais felizes. Era o seu melhor consolo para as horas desagradáveis que o descontentamento de Kitty e de sua mãe tornavam inevitável. E para tornar o seu plano perfeito, só faltava incluir nele Jane. Felizmente eu tenho agora alguma coisa a desejar, pensou Elizabeth. Se tudo no meu plano fosse perfeito, a minha decepção seria certa. Mas assim, levando comigo uma fonte contínua de tristeza, a saudade de minha irmã, posso razoavelmente esperar que todas as minhas expectativas de prazer se realizem. Um plano perfeito nunca pode ser realizado. Lídia, ao partir, prometeu que escreveria frequentemente e minuciosamente para sua mãe e para Kitty, mas as cartas ansiosamente esperadas eram sempre muito curtas. As que eram dirigidas a Bennet continham pouco mais do que fatos como estes. Tinham acabado de regressar da biblioteca, onde tais ou quais oficiais as haviam acompanhado e onde tinham visto toaletes de enlouquecer. Tinham visto um vestido novo ou uma nova sombrinha que ela desejaria descrever com mais detalhes, mas não podia, devido à grande pressa que tinha, pois Foster a estava chamando. Deviam passear para os lados do acampamento. As cartas de Kitty não eram mais informativas, embora mais longas. A maior parte do sentido estava contido nas entrelinhas. Depois das 3 primeiras semanas de ausência de Lídia, a saúde, o bom humor e a alegria recomeçaram a aparecer em Longbourn.
Tudo tomou um aspecto mais agradável. As famílias que tinham ido passar o inverno em Londres começaram a regressar. Reiniciaram-se os divertimentos de verão. Bennet voltou à sua volubilidade habitual e no meio de junho Kitty havia melhorado tanto que já lhe era possível entrar em Merrington sem chorar, acontecimento tão promissor que deu a Elizabeth a esperança de que no próximo Natal ela tivesse juízo suficiente para não mencionar o nome de um oficial mais de uma vez por dia, a não ser que por uma ordem maliciosa e cruel do Departamento de Guerra outro regimento viesse acampar em Merrington. A data fixada para sua viagem pelo norte estava se aproximando rapidamente. Faltavam apenas 15 dias quando chegou uma carta de Gardner, que ao mesmo tempo adiava a partida e abreviava a duração do passeio. Os negócios impediam Gardner de sair de Londres até 15 dias depois da data marcada, e ele era obrigado a regressar dentro de um mês. Esse período era curto demais para que fossem muito longe e vissem tudo o que tinha planejado. Pelo menos impedia que visitassem tudo com o vagar e o conforto que haviam ideado. Portanto, eram obrigados a desistir de vez dos lagos. Era preciso fazer um circuito mais reduzido. De acordo com o novo plano, não iriam além do Derbyshire. Naquele condado havia muita coisa a ver e isto dava para encher as 3 semanas que tinham. E para Gardner esse plano possuía um encanto particular. Julgava a cidade onde passara alguns anos da sua vida tão digna de atenção quanto a célebre região dos lagos. Elizabeth ficou extremamente desapontada. Tinha um grande desejo de ver os lagos e continuava a pensar que havia tempo suficiente. Mas Elizabeth era resignada e certamente tinha um bom gênio. Em breve essa decepção tinha passado. Muitas ideias estavam associadas a esse condado do Derbyshire. Era impossível ler a palavra sem pensar em Pemberley e no seu proprietário. Mas certamente pensou, poderei penetrar naquela região sem que ele me veja. O período de expectativa fora agora duplicado. Ela teria de esperar 4 semanas até a chegada dos seus tios, mas estas semanas passaram e Gardner apareceram finalmente em Longbourn, acompanhados dos 4 filhos. As crianças, 2 meninas de 6 e 8 anos de idade e 2 meninos menores, seriam entregues aos cuidados da prima Jane, que era a grande favorita. O seu bom senso, a doçura de seu gênio pareciam destiná-la à missão de cuidar das crianças. Os Gardner ficaram apenas uma noite em Longbourn e partiram na manhã seguinte com Elizabeth em busca de aventuras. Um prazer pelo menos era certo, o de ter bons companheiros de viagem com saúde, bom gênio para suportar pequenos contratempos, bom humor para realçar todos os prazeres, afeição e inteligência capazes de sugerir novas distrações caso lhes adviessem decepções no caminho. Não temos a intenção de fazer a descrição do Derbyshire, nem dos vários lugares notáveis que passaram no caminho. Oxford, Blenheim, Warwick, Kenilworth, Birmingham, Birmingham eu conheço, hein? Etc. São suficientemente conhecidos. Uma pequena parte do Derbyshire é o que nos interessa. Eles se dirigiram para a pequena... Eles se dirigiram para a pequena cidade de Lambton, onde Gardner residira. Recentemente descobrira que ainda se encontravam lá alguns dos seus velhos conhecidos. E aí Elizabeth soube da sua tia que Pemberley ficava situada a 5 milhas de Lambton. Pemberley não ficava na estrada direta que deviam tomar, mas a 1 ou 2 milhas dessa estrada. Na véspera, ao conversarem sobre o itinerário, Gardner tornou a manifestar o desejo de rever a propriedade. Gardner concordou e perguntaram a Elizabeth se aprovava a ideia. Meu bem, você gostaria de ver esse lugar de que tanto já ouviu falar? Perguntou sua tia. Um lugar onde muitos conhecidos seus já moraram?
Wickham passou lá toda a sua mocidade, como você sabe. Elizabeth ficou embaraçada, compreendia que não tinham nenhum interesse em ver Pemberley e foi obrigada a manifestar a pouca disposição que sentia. Declarou que estava cansada de ver grandes casas. Depois de percorrer tantas, não encontrava mais nenhum prazer em belos tapetes ou cortinas de cetim. Gardner zombou da sua ingenuidade. Se Pemberley fosse apenas uma casa ricamente mobiliada, disse, eu tampouco faria questão de ir, mas o parque é lindíssimo e os bosques são dos mais belos do país. Elizabeth não respondeu, mas no seu espírito não podia concordar. Imediatamente lhe ocorreu a possibilidade de encontrar Darcy enquanto visitava o lugar. Seria horrível. A simples ideia a fazia corar. Talvez fosse preferível contar tudo claramente à sua tia do que correr um tal risco. Mas contra isto havia objeções, e finalmente decidiu que lançaria mão dessa ideia como último recurso, com as indagações particulares que fizesse caso as indagações particulares que lhe fizesse lhe revelassem a presença da família em Pemberley. Por isso, quando foi se deitar à noite, perguntou à criada se Pemberley não era um lugar muito bonito, qual era o nome do proprietário e, com íntimo alarme, se a família não estava lá para passar o verão. Felizmente, a última pergunta foi respondida de modo negativo, e cessada a causa das suas inquietações, ela sentia agora uma grande curiosidade em ver a casa, e quando o assunto tornou a ser ventilado no dia seguinte e novamente lhe perguntaram a sua opinião, respondeu prontamente com ar de indiferença que não fazia nenhuma objeção ao plano. No caminho, Elizabeth esperava emocionada a primeira aparição do bosque de Pemberley, e quando afinal chegaram à casa do vigia e entraram no parque, a sua agitação cresceu ainda mais. O parque era muito grande e tinha os aspectos mais variados. Entraram nele pela sua parte mais baixa e durante algum tempo caminharam através de um belo e extenso bosque. Apesar da conversa animada que mantinha com seus tios, Elizabeth viu e admirou todas as visitas e lugares pitorescos. Durante meia milha o caminho subia suavemente e depois de algum tempo se encontraram no topo de um morro bastante alto onde o bosque terminava. No outro lado do parque se avistava imediatamente a casa de Pemberley e a estrada, encurvando-se bruscamente, descia em direção a ela. Era um grande e belo edifício situado na encosta de uma colina, por detrás da qual se elevava uma outra série de belas colinas arborizadas. Defronte da casa corria um riacho de regular tamanho que, represado, formava um pequeno lago. As suas margens não tinham sido adornadas pela mão do homem. Elizabeth ficou encantada. Nunca vira um lugar tão bem dotado pela natureza. Ali, essa beleza natural não fora ainda prejudicada por artifícios de um gosto duvidoso. Todos manifestaram a sua admiração. Naquele momento, Elizabeth sentiu que ser a proprietária de Pemberley significava alguma coisa. Desceram a colina, atravessaram a ponte e se aproximaram da casa. Enquanto a examinavam de perto, voltavam a Elizabeth as suas pretensões quanto a um possível encontro com o dono da casa. Tinha medo de que a criada pudesse ter se enganado, pois, depois de pedirem para ver a casa, foram conduzidos ao hall, e enquanto esperavam a caseira, Elizabeth teve tempo bastante para voltar a si, perguntando a si própria por que motivo se encontrava naquele lugar. A caseira chegou afinal. Era uma senhora idosa de aspecto respeitável, muito mais simples e amável do que esperavam. Acompanharam-na até a sala de jantar. Era uma sala grande, bem proporcionada e mobiliada com elegância. Elizabeth, depois de examiná-la sumariamente, foi até uma das janelas para apreciar a vista. A colina de onde tinham descido com as suas grandes árvores, parecendo mais abrupta, era, porém, mais bela de longe. Tudo naquelas terras tinha sido bem aproveitado. Elizabeth contemplou a paisagem com encanto. O rio, as árvores espalhadas pelas suas margens, o vale serpenteando até onde a sua vista podia alcançar. Nos outros quartos a cena variava, mas de todas as janelas a vista era linda. Os quartos eram grandes e elegantes, e a mobília revelava a fortuna do proprietário.
Mas Elizabeth admirou o bom gosto dos móveis que não eram nem vistosos demais, nem desnecessariamente complicados. Tinham menos esplendor e mais elegância do que os de Rosens. Eu poderia ter sido a dona deste lugar, pensou ela. Estes quartos eu os conheceria intimamente, e em vez de vê-los como uma estrada, eu poderia alegrar-me de possuí-los e receber aqui como visitantes meu tio e minha tia. Mas voltando a si, continuou: Mas não, isto não poderia ser. Meu tio e minha tia estariam perdidos para mim, jamais me permitiriam convidá-los. Foi esta uma lembrança oportuna, evitava que Elizabeth se arrependesse do que tinha feito. Estava ansiosa para perguntar à caseira se o seu patrão estava realmente ausente, mas a coragem lhe faltava, afinal a pergunta foi feita pelo seu tio. Elizabeth desviou o rosto, assustada, enquanto Reynolds respondia que estava ausente, acrescentando: Mas nós o esperamos amanhã com um grande grupo de amigos. Elizabeth deu graças a Deus de ter vindo naquele dia e não no dia seguinte. Sua tia chamou para olhar um quadro. Ela se aproximou e viu sobre a lareira um retrato de Wickham, entre várias outras miniaturas. Gardner perguntou sorrindo se Elizabeth gostava do retrato. Reynolds se aproximou e disse que era o retrato do filho do intendente do seu falecido patrão, que o tinha educado às suas expensas. Ele agora entrou para o exército, acrescentou ela, mas creio que não deu boa coisa. Gardner olhou para a sobrinha com um sorriso que Elizabeth não pôde retribuir. E este, disse Reynolds apontando para a outra miniatura, é o meu patrão. O retrato é muito parecido, foi feito ao mesmo tempo que o outro, há 8 anos. Já ouvi dizer que o seu patrão é um belo rapaz, disse Gardner, olhando para o retrato. O rosto é simpático, mas, Lizzie, você pode dizer se é parecido ou não. O respeito de Reynolds por Elizabeth pareceu aumentar depois desta alusão às suas relações com o patrão. A senhora conhece Darcy? Tan, tan, tan. Elizabeth corou e respondeu: Um pouco. E não acha que ele é uma bela figura de homem? Realmente. Estou certa de que não conheço outro que lhe seja superior. Mas na galeria lá em cima hão de haver um outro retrato melhor e maior do que este. Esta sala era o lugar favorito do meu falecido patrão, e essas miniaturas estão exatamente no lugar onde estavam quando era vivo. Gostava muito delas. Isto explicou a Elizabeth o fato da miniatura de Wickham se encontrar entre as outras. Reynolds então chamou a atenção dos visitantes para um retrato de Darcy, pintado quando tinha apenas 8 anos de idade. E Darcy também é bonita? Perguntou Gardner. Oh, sim, é a menina mais bonita que eu jamais vi. É tão instruída. Ela toca piano e canta o dia inteiro. Na sala ao lado tem um novo instrumento que acaba de chegar para ela, um presente do meu patrão. Ela virá amanhã também. Gardner, que tinha maneiras muito agradáveis e comunicativas, encorajava Reynolds com perguntas e observações. Esta, fosse por orgulho ou afeição, tinha evidentemente muito prazer em falar do seu patrão e da irmã deste. Seu patrão vem muitas vezes a Pemberley durante o ano? Não tanto quanto eu queria, mas creio que ele passa metade do ano aqui, e Darcy vem sempre para os meses de verão. Exceto, pensou Elizabeth, quando ela vai para Ramsgate. Se o seu patrão se casasse, a senhora o veria mais do que agora. Sim, senhora, mas não sei quando isto acontecerá. Não conheço ninguém que esteja à altura dele. Gardners sorriram. Elizabeth não pôde se impedir de dizer: Sem dúvida, é um grande elogio que está lhe fazendo. Não digo mais do que a verdade, e todos que o conheceram dirão a mesma coisa, replicou Reynolds. Elizabeth achou que isto era ir demasiado longe e ouviu com assombro a caseira acrescentar: Nunca ouvi o meu patrão dizer uma palavra ríspida em toda a minha vida, e eu conheço desde que tinha 4 anos de idade. Este era o elogio mais extraordinário de todos, mais oposto às ideias de Elizabeth. Ela acreditava firmemente que Darcy era um homem de mau gênio. A sua curiosidade cresceu extraordinariamente. Queria outras informações e ficou grata ao tio porque este disse:
São poucas as pessoas de quem se pode dizer ou de quem se pode dizer outro tanto. Tem muita sorte em ter um patrão destes. Sim, senhor, sei disto muito bem. Se eu saísse por este mundo, não encontraria outro melhor, mas já notei que as pessoas de bom caráter em criança também o são quando adultos. E Darcy, em menino, tinha um gênio de anjo e um coração de ouro. Elizabeth ficou boquiaberta. Será mesmo Darcy? Pensou. O pai dele era um homem excelente, disse Gardner. Era mesmo, e o filho será exatamente como ele, igualmente afável para com os pobres. Reynolds não poderia interessar, não, Reynolds não a poderia interessar noutro ponto. Em vão ela falou sobre os personagens que os quadros representavam, as dimensões da sala e o preço dos móveis. Gardner, que achava muito divertida aquela parcialidade pela família a que ele atribuía os excessivos louvores de Reynolds, tornou a introduzir o assunto, e Reynolds discorreu com energia sobre as qualidades do seu patrão, enquanto subiam todos a grande escadaria. Ele é o melhor proprietário e o melhor patrão que jamais existiu, disse. Não é como os rapazes loucos de hoje em dia, de hoje que só pensam em si próprios. Não existe um só dos seus rendeiros ou criados que não fale nele com admiração. Muitos dizem que é orgulhoso, mas eu nunca vi nada disto. Quanto a mim, penso que é porque ele não é tagarela como os outros rapazes. Sob que luz favorável ela o coloca, pensou Elizabeth. Estas informações não concordam com o seu procedimento com o nosso pobre amigo, sussurrou a sua tia enquanto caminhavam. Talvez estejamos enganadas. Não é provável. O testemunho é dos melhores. Depois de chegarem ao espaçoso hall em cima, foram conduzidos a uma linda sala de jantar, decorada recentemente com maior elegância e graça do que os apartamentos e salas de baixo, e foram informados de que tudo aquilo tinha sido feito para dar e foram informados que tudo aquilo tinha sido feito para dar prazer a Darcy, que tinha manifestado preferência por aquela sala da última vez que estivera em Pemberley. Ele é certamente um bom irmão, disse Elizabeth enquanto se dirigia para uma das janelas. Reynolds antecipava a surpresa de Darcy quando ela entrasse no aposento. Tudo o que pode fazer para agradar a sua irmã, manda executar imediatamente. E é sempre assim que age, não existe nada que não faça para lhe dar um prazer. Lá ele. A alegria de re... A galeria de retratos e os 2 ou 3 quadros de dormir principais eram tudo o que lhe restava a ver. A galeria continha muitos quadros interessantes, mas Elizabeth não entendia de pintura. Já quando lhe tinham mostrado os outros embaixo, desviara o rosto para examinar uns desenhos a crayon de Darcy, cujos assuntos eram geralmente mais interessantes e também mais fáceis de compreender. Na galeria havia também muitos retratos de família. Estes quadros, porém, tinham pouco interesse para uma estranha. Elizabeth procurou neles apenas os traços que conhecia. Afinal, um desses retratos lhe despertou a atenção. Era de uma pessoa cujo rosto se parecia notavelmente com o de Darcy e tinha um sorriso que já se lembrava de ter visto também no seu rosto, quando ele a contemplava. Deteve-se durante vários minutos diante do retrato, olhando-o fixamente, e antes de sair da galeria voltou para examiná-lo, e o Reynolds informou-a de que fora pintado ainda em vida do falecido Darcy. Havia naquele momento no espírito de Elizabeth um sentimento de benevolência para com o atual proprietário de Pemberley como jamais tivera no período em que melhor o conhecera. Os elogios de que o Reynolds o tinha acumulado não eram de pouca monta. Nenhum louvor é mais valioso do que o de um criado inteligente. A felicidade de muitas pessoas dependia dele como irmão, como proprietário e como patrão. Ele tinha o poder de dispensar o prazer e a dor e a faculdade de praticar em larga escala o bem e o mal.
Tudo o que Reynolds dissera a seu respeito tinha sido favorável, e diante da tela em que o seu rosto fora retratado e cujos olhos pareciam fitá-la, Elizabeth pensou na admiração de Darcy por ela própria, com uma gratidão que jamais sentira. Recordou a força daquela afeição e suavizou as expressões com que ele a exteriorizava. Depois de terem visto a casa toda, tornaram a descer as escadas e, ao se despedirem da caseira, foram entregues aos cuidados do jardineiro que os encontrou na porta do hall. Enquanto atravessavam o gramado em direção ao riacho, Elizabeth voltou-se para tornar a ver a casa. Sua tia também se detivera, e enquanto a primeira fazia conjecturas sobre a data em que fora construído o edifício, o proprietário em pessoa surgiu de repente na estrada que conduzia às cocheiras do outro lado da casa. Estavam a cerca de 20 metros um do outro, e seu aparecimento fora tão repentino que era impossível a Elizabeth se esconder. Seus olhos se encontraram imediatamente, e ambos coraram de um modo intenso. Ele teve um sobressalto, e por um momento a surpresa o paralisou, mas voltando imediatamente a si, adiantou-se em relação ao grupo e se dirigiu a Elizabeth, se não com absoluta calma, pelo menos com toda a amabilidade.